Júlia só queria aproveitar suas férias em um hotel luxuoso no Rio de Janeiro. Depois de anos de trabalho árduo, tudo o que ela desejava era um dia tranquilo à beira da piscina. Mas para os hóspedes ricos daquele lugar, ela não pertencia ali. Olhares tortos, cochichos e, de repente, uma acusação absurda. Chamaram a polícia para expulsá-la. Só que quando os policiais chegaram, ninguém estava preparado para o que ela revelou. O que aconteceu depois mudou tudo e deixou todos em choque. O sol do Rio de Janeiro brilhava forte, refletindo no vidro das enormes janelas do hotel de luxo, onde Júlia havia decidido passar suas férias. O lugar era um verdadeiro refúgio para quem podia pagar diárias exorbitantes em troca de conforto, exclusividade e serviço impecável. Para Júlia, no entanto, aquele descanso era muito mais do que um luxo. Era um merecido prêmio por anos de trabalho árduo. Ela tinha passado sua vida inteira lutando para chegar onde estava. Mulher negra, criada na periferia, soube desde cedo que precisaria ser 2, 3 vezes melhor que qualquer um para conquistar seu espaço. Aos poucos, galgou cada degrau da carreira policial até se tornar uma das delegadas mais respeitadas da cidade. Sua competência era inquestionável, mas as dificuldades que enfrentou ao longo do caminho a marcaram profundamente. Agora, ali naquele hotel de altíssimo padrão, tudo o que Júlia queria era descansar e se permitir viver uma experiência sem preocupações. Após se acomodar em seu quarto luxuoso e apreciar a vista para o mar, ela decidiu que o primeiro dia de sua estadia seria dedicado a relaxar na piscina. Afinal, depois de passar anos resolvendo crimes e lidando com as mazelas da sociedade, nada mais justo do que um momento de paz. Vestiu um maiô preto elegante, colocou um chapéu de palha sofisticado e pegou um livro. Antes de sair, deu uma última olhada no espelho e sorriu para si mesma. Era a imagem de uma mulher bem-sucedida, independente e, acima de tudo, orgulhosa de sua trajetória. Mas nem todos compartilhariam dessa visão. Ao descer para a área da piscina, Júlia notou de imediato o ambiente requintado. Hóspedes espalhados em espreguiçadeiras, garçons caminhando com bandejas de drinks sofisticados e o som suave de uma música ambiente complementando a atmosfera luxuosa. Ela escolheu um lugar à beira da piscina, posicionando sua espreguiçadeira estrategicamente para pegar um pouco de sol, mas sem exageros. Com um suspiro aliviado, tirou os óculos escuros e pediu uma água de coco ao garçom. Foi aí que percebeu os olhares. Primeiro, discretos, depois, insistentes. Mulheres ricas cochichavam entre si, observando Júlia com expressões de desconforto. Alguns homens a analisavam de cima a baixo, como se tentassem decifrar se ela pertencia àquele ambiente. O garçom, embora educado, demonstrava um leve estranhamento ao anotar o pedido. Nada disso era novidade para ela. Desde que se entendia por gente, Júlia sabia o que era estar em um lugar e ser olhada como se não pertencesse ali. Ela escolheu ignorar. Pegou seu livro e começou a ler, determinada a não se deixar abalar. Mas nem todos estavam dispostos a simplesmente aceitá-la. Ali, perto da piscina, um casal de meia-idade trocava olhares incomodados. A mulher, de cabelos impecavelmente presos em um coque, franzia a testa enquanto falava baixo para o marido. "Você viu?" disse, ajeitando a alça de sua saída. "De praia de grife. Vi, mas ela deve ser funcionária do hotel", respondeu o homem, ajustando os óculos escuros no rosto. "Funcionária? Na área VIP da piscina? Não pode ser." Os dois continuaram a observá-la, como se esperassem algum movimento que comprovasse suas suspeitas. Um grupo de jovens, sentados próximos à borda da piscina, também notou a presença de Júlia. Um deles, vestindo uma camisa polo e segurando um drink caro, riu e comentou com os amigos. "Não, cara,
Eu duvido que ela seja hóspede daqui. Deve ter entrado escondida ou está procurando alguém para fazer amizade e aproveitar as mordomias. As risadas abafadas do grupo ecoaram, e Júlia ouviu tudo perfeitamente, mas manteve a postura. Ela não precisava se justificar. Pagou sua estadia como qualquer outro ali. Ela não precisava abaixar a cabeça. Trabalhou duro para conquistar o direito de estar onde quisesse. E, principalmente, não daria a eles o prazer de vê-la reagir. Então virou a página do livro calmamente e tomou um gole de sua água de coco. Mas o incômodo dos hóspedes não desapareceu. Na verdade, estava prestes a crescer de forma absurda. O desconforto no ambiente começou a ficar mais evidente. Os sussurros aumentavam. Pessoas olhavam para ela e logo em seguida desviavam o olhar, mas continuavam trocando comentários. Um garçom, visivelmente sem graça, aproximou-se e hesitou antes de falar. Com licença, senhora. O hotel oferece um lounge mais reservado, caso a senhora prefira. Júlia ergueu os olhos do livro e encarou o rapaz. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Obrigada, mas estou confortável aqui, respondeu, com um sorriso educado, mas firme. O garçom engoliu seco e se afastou. Ela sabia que não se tratava de um simples convite. Era uma maneira sutil de sugerir que ela deveria sair dali. E ela sabia que isso ainda não era o pior. Poucos minutos depois, um homem loiro, de cerca de 50 anos, vestindo uma camisa social impecável, aproximou-se dela com um sorriso que não transmitia simpatia, mas sim desdém. Perdão, senhorita, mas a piscina dessa área é exclusiva para hóspedes e convidados VIP. Júlia respirou fundo, fechou seu livro lentamente e olhou diretamente para ele. Eu sou hóspede deste hotel. O homem piscou algumas vezes, como se não tivesse esperado aquela resposta. Ele pareceu desconcertado por um momento, mas logo recuperou a arrogância e insistiu. Ah, entendo, mas a senhora pode me mostrar a chave do seu quarto só para confirmar. Aquilo foi a gota d'água. Júlia não precisaria provar nada a ninguém. Mas antes que ela tivesse tempo de reagir, outra voz se fez presente. Isso mesmo, queremos ver a chave do quarto dela. Ou então chamamos a segurança. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Os hóspedes agora não estavam apenas insinuando que ela não pertencia ali. Eles estavam dispostos a expulsá-la. E sem que Júlia soubesse, um deles já tinha chamado a polícia. Júlia permaneceu ali, deitada na espreguiçadeira, tentando ignorar o clima tenso ao seu redor. Mas você sabe como é, quando as pessoas querem demonstrar que não te querem em um lugar, elas não precisam falar diretamente. Elas fazem questão de deixar claro com olhares, gestos e sussurros. O som da água batendo na piscina e a música ambiente não foram suficientes para abafar os comentários maldosos. Ela conseguia ouvir trechos de frases que deixavam evidente a insatisfação de algumas pessoas com a presença dela ali. Tem gente que não sabe o seu lugar. Uma mulher de cabelo loiro impecável cochichou para o marido. Eu sabia que esse hotel estava decaindo, mas não imaginava que chegaria nesse ponto, disse um outro homem, fingindo estar distraído. E não demorou para o incômodo começar a se espalhar. Primeiro eram só olhares curiosos, depois olhares de reprovação, até que o desconforto se transformou em algo mais agressivo, suspeita. Em um canto da piscina, um grupo de homens e mulheres riam e bebiam champanhe quando um deles apontou discretamente para Júlia e murmurou algo. O grupo inteiro virou o rosto ao mesmo tempo, analisando-a com um olhar que misturava desprezo e desconfiança. Será que ela está perdida? Uma das mulheres perguntou em um tom falsamente divertido. Perdida nada. Deve ter entrado sem pagar, aproveitando a distração dos seguranças, sugeriu outro homem, rindo. Júlia respirou fundo. Não era a primeira vez que passava por esse tipo de situação e sabia que não seria a última. Mas naquele momento,
Ela estava de férias. Ela só queria descansar. Ela ajustou os óculos escuros e fingiu que não escutava nada. Não ia dar o gostinho de reagir. Só que aquelas pessoas não iam parar por ali. A indignação por verem uma mulher negra relaxando tranquilamente naquele espaço exclusivo crescia a cada minuto. E quando elas decidiram que ignorá-la não era mais o suficiente, começaram a agir de forma mais direta. Uma mulher de vestido esvoaçante e tom de pele levemente bronzeado chamou um dos garçons e, em um tom de voz calculado para que Júlia pudesse ouvir, perguntou: "Esse hotel está aceitando qualquer um agora?" O garçom, claramente desconfortável, hesitou antes de responder. "Senhora, essa cliente está hospedada aqui." A mulher arqueou as sobrancelhas como se não acreditasse. "Tem certeza? Você conferiu direito?" Júlia sentiu o sangue ferver. Era sempre assim. Sempre duvidavam. Sempre questionavam. Ela se virou, olhando diretamente para a mulher. O silêncio ao redor ficou pesado. Mas antes que pudesse responder, um homem de terno bege se aproximou. Ele tinha um sorriso frio no rosto e um olhar de superioridade que Júlia reconhecia de longe. "Senhora, a piscina desse setor é exclusiva para hóspedes e convidados VIP." Aquela frase foi como uma faca invisível cravada no peito de Júlia. Ela manteve a calma e respondeu sem hesitar: "Eu sou hóspede deste hotel." O homem pareceu surpreso, mas logo se recuperou. "Ah, entendo. Mas pode me mostrar a chave do seu quarto?" Só por segurança. Era aquilo. A confirmação de que não importava o quanto ela tivesse pagado para estar ali, não importava o quanto ela trabalhou para conquistar seu espaço. Para aquelas pessoas, ela não pertencia àquele lugar. Júlia cruzou os braços e encarou o homem. "Eu preciso mostrar a minha chave para estar aqui? Você pediu a chave de mais alguém?" O homem riu, desconfortável. "Não leve para o lado pessoal, senhora. São apenas regras." Júlia ia responder, mas de repente um segundo homem apareceu ao lado do primeiro. Dessa vez, era um dos hóspedes. Um senhor de cabelos grisalhos e um relógio caro no pulso. Ele segurava um celular na mão e olhava para Júlia, como se estivesse prestes a cometer um grande favor à sociedade. "Não precisa discutir com ela. Eu já resolvi." O coração de Júlia bateu mais rápido. "Como assim?" ela perguntou, sentindo uma onda de adrenalina subir pelo corpo. O homem ergueu o celular. "Eu chamei a polícia." Por um instante, o silêncio tomou conta da área da piscina. Os olhares, antes apenas disfarçados agora, eram explícitos. Algumas pessoas pareciam chocadas, outras satisfeitas, e algumas simplesmente curiosas, para ver o que aconteceria a seguir. O homem cruzou os braços e completou: "Vamos ver se, quando a polícia chegar, você ainda insiste em dizer que tem direito de estar aqui." A respiração de Júlia ficou pesada. A raiva cresceu dentro dela, mas ela não podia deixar transparecer. Ela olhou ao redor. Pessoas de classe alta, rindo, cochichando, observando-a como se fosse um espetáculo gratuito. Aquilo não era sobre regras. Nunca foi. Aquelas pessoas estavam convencidas de que uma mulher negra em um hotel de luxo só poderia estar ali de forma errada. E agora a polícia estava a caminho. Mas mal sabiam eles que, quando os policiais chegassem, ninguém ali estava preparado para o que ela iria revelar. Você consegue imaginar o que é ser tratado como um criminoso simplesmente por estar em um lugar onde as pessoas acham que você não pertence? Foi exatamente isso que aconteceu com Júlia. Ela estava ali, sentada na espreguiçadeira, tentando manter a calma enquanto via a movimentação ao seu redor. O homem que tinha chamado a polícia agora exibia um sorriso satisfeito, como se tivesse feito algo nobre. Os outros hóspedes assistiam à cena com curiosidade. Era como se esperassem um espetáculo. Alguns cochichavam, outros olhavam diretamente para Júlia, como se já tivessem certeza de que ela seria expulsa dali a qualquer momento.
Ela sentia o sangue ferver, mas se manteve firme. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação. O problema é que agora havia um agravante. A polícia estava a caminho, e ela sabia muito bem como esse tipo de abordagem poderia terminar. Os minutos se passaram lentamente. Júlia conseguia sentir cada olhar atravessando sua pele, como se cada um deles fosse uma acusação silenciosa. Até que o som de sirenes ao longe rompeu o silêncio. A tensão no ar ficou quase palpável. Alguns hóspedes começaram a se levantar, ansiosos para ver o desenrolar da cena. O homem que chamou a polícia ajeitou a camisa, assumindo uma postura confiante. Ele estava certo de que tinha razão. Júlia fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Ela não fez nada de errado. Não ia se curvar. Mas será que os policiais estavam dispostos a ouvi-la? 2 policiais desceram da viatura assim que chegaram. A forma como olharam para ela já dizia muita coisa. Eles atravessaram a área da piscina rapidamente e pararam bem na frente dela. O mais alto, um homem de cabelo raspado e óculos escuros, cruzou os braços. Senhora, recebemos um chamado informando que você está nesta área sem autorização. Podemos ver sua identificação? A voz dele era fria, autoritária. Não era um pedido, era uma ordem. Júlia permaneceu sentada por alguns segundos, mantendo o olhar firme. Então, lentamente, fechou o livro que segurava e se levantou. Antes de qualquer coisa, disse ela com a voz firme, eu gostaria de saber qual foi a acusação feita contra mim. O policial franziu a testa, claramente impaciente. Senhora, não torne isso mais difícil. Apenas apresente sua identificação. Júlia percebeu o movimento ao redor. As pessoas estavam assistindo a tudo como se fosse um show. O homem que chamou a polícia deu um passo à frente e apontou para ela. Eu mesmo fiz a denúncia. Ela está aqui há um tempo e se recusou a provar que é hóspede. Está mentindo. A palavra mentindo ecoou na mente de Júlia. Ela cruzou os braços e olhou diretamente para o policial. Então quer dizer que vocês receberam um chamado de um hóspede sem nenhuma prova concreta e simplesmente vieram me abordar. Assim, sem questionar se a denúncia era verdadeira, o outro policial, um pouco mais jovem, parecia desconfortável. Ele trocou olhares com o colega, mas permaneceu calado. Senhora, insistiu o primeiro, isso é apenas um procedimento padrão. Agora, por favor, sua identificação. Júlia percebeu que não adiantava argumentar ali. Eles não estavam interessados em ouvir. O preconceito já tinha feito seu trabalho. Ela já havia sido julgada, mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Com um movimento calculado, Júlia pegou sua bolsa e tirou um objeto retangular de dentro dela. Ela o segurou firme por um momento e então o ergueu para que todos pudessem ver. Era a sua carteira funcional da polícia. O silêncio que se seguiu foi devastador. Os olhares arrogantes se transformaram em choque. O homem que a denunciou piscou algumas vezes sem acreditar no que via. O primeiro policial franziu a testa e olhou para a identificação, lendo cada detalhe. Júlia então quebrou o silêncio. Eu sou delegada de polícia. E agora, será que eu ainda preciso provar alguma coisa? O choque foi imediato. Os sorrisos debochados desapareceram. Alguns hóspedes ficaram visivelmente desconfortáveis, enquanto outros tentavam fingir que não. Estavam prestando atenção, mas o melhor ainda estava por vir, porque agora Júlia estava no controle da situação, e todos aqueles que tentaram humilhá-la estavam prestes a aprender uma grande lição. O silêncio que tomou conta da piscina era quase ensurdecedor. Júlia manteve a carteira funcional da polícia firme em suas mãos, deixando que todos ao redor pudessem ver. Aquela era a resposta para a humilhação que tentaram impor a ela. O homem que havia feito a denúncia parecia ter perdido a voz. O sorriso arrogante que exibira minutos antes sumiu completamente. Seus olhos correram para os policiais, buscando algum tipo de apoio, mas, dessa vez,
Nem mesmo os oficiais sabiam como reagir. O policial que a abordou primeiro pegou a carteira de identificação, analisou cada detalhe e depois olhou para Júlia como se visse outra pessoa. Sua postura rígida se desfez no mesmo instante. Delegada, não sabíamos. Júlia ergueu uma sobrancelha. Não sabiam? Então quer dizer que basta alguém fazer uma denúncia sem provas e vocês simplesmente acreditam? Sem investigar, sem questionar. O policial mais jovem engoliu seco e desviou o olhar. O mais velho respirou fundo, como se tentasse encontrar uma justificativa. Mas a verdade era uma só. Eles haviam cometido um erro e agora teriam que lidar com as consequências. Foi um engano, começou o policial, tentando consertar a situação. Mas Júlia não deixou barato. Ela virou-se lentamente para o homem que havia chamado a polícia. O senhor de cabelos grisalhos, que antes transbordava a arrogância, agora parecia um peixe fora d'água. Seu rosto estava vermelho, e ele não sabia se encarava Júlia ou se fingia que aquilo não estava acontecendo. Foi você quem ligou para a polícia, não foi? A voz de Júlia era firme, mas controlada. O homem abriu a boca para falar, mas hesitou. Ele não tinha mais a confiança de antes. E qual foi exatamente a acusação que você fez? O que disse para os policiais? Ele não respondeu. Júlia deu um passo à frente. Não estava gritando, não estava exaltada, mas sua presença era imponente. Você disse que eu estava invadindo um espaço onde eu não deveria estar, que eu não era hóspede. Os outros hóspedes, que antes assistiam tudo como se fosse um espetáculo divertido, agora estavam visivelmente desconfortáveis. Ninguém queria estar no lugar daquele homem. O silêncio dele foi o suficiente para Júlia entender a resposta. Ela então se virou para os policiais. Senhores, de acordo com o Código Penal, denúncia falsa é crime. Denunciação caluniosa. Uma acusação sem provas, feita apenas para prejudicar outra pessoa. Os policiais se entreolharam. Sabiam que ela estava certa. O homem tentou argumentar. Eu só achei que... Você achou, interrompeu Júlia, mas não tinha certeza. E mesmo assim, decidiu que eu deveria ser retirada daqui. O homem balançou a cabeça, tentando se defender. Foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, Júlia rebateu. Foi racismo. A palavra caiu como uma bomba. A tensão que já era forte se tornou insuportável. Júlia olhou ao redor e viu os rostos desconcertados. Os olhares que antes carregavam superioridade agora estavam cheios de vergonha. Alguns fingiam que não estavam prestando atenção. Outros simplesmente se calaram. O gerente do hotel, que até então não havia se pronunciado, apareceu ao lado dos policiais, claramente nervoso. Delegada, eu peço desculpas por qualquer inconveniente. Júlia virou-se para ele e sorriu de canto. Agora sou delegada? Há alguns minutos eu era apenas uma hóspede sendo expulsa sem motivo. O homem abriu e fechou a boca sem saber o que responder. O que antes seria um momento de humilhação para Júlia se tornou uma virada de jogo que ninguém esperava. E ela ainda não tinha terminado. O clima na piscina já não era mais o mesmo. Antes, as pessoas estavam ali apenas para se divertir, aproveitando o luxo e a exclusividade do hotel. Mas agora, tudo o que restava era um silêncio constrangedor, quebrado apenas pelo som da água se movendo na piscina. Todos estavam atentos ao que Júlia faria a seguir. Os dois policiais que haviam chegado para abordá-la já não tinham mais a postura autoritária do começo. O mais velho limpava o suor da testa, enquanto o mais jovem olhava nervoso para o chão. Eles sabiam que tinham cometido um erro grave. Júlia cruzou os braços e encarou o primeiro policial. Então vocês receberam uma denúncia, vieram até aqui, me abordaram sem nenhuma prova e agora querem simplesmente esquecer o assunto? O policial limpou a garganta desconfortável. Delegada,
Como eu disse, foi um mal-entendido. Recebemos uma chamada alegando que havia uma pessoa aqui sem autorização e viemos averiguar. Júlia arqueou uma sobrancelha. Averiguar? Vocês chegaram aqui já assumindo que a denúncia era verdadeira. Não perguntaram nada, não buscaram nenhuma confirmação antes de me tratarem como uma intrusa. O outro policial tentou intervir. Senhora, nós não tínhamos como saber exatamente. Vocês não sabiam, mas já tinham certeza de que eu era a errada da história. O policial mais velho respirou fundo. Podemos esquecer isso e seguir em frente? Júlia deu uma risada baixa. Era sempre assim. Quando o erro era descoberto, queriam simplesmente fingir que nada aconteceu. Mas ela não ia deixar passar. Ela se virou para os outros hóspedes. Vocês estão vendo o que aconteceu aqui hoje? Como as coisas funcionam? Muitos desviaram o olhar. Outros fingiram não ouvir. O homem que tinha feito a denúncia tentou sair discretamente, mas Júlia não ia deixá-lo escapar tão fácil. E você? Disse, chamando a atenção dele. O senhor que teve tanta certeza de que eu não poderia estar aqui, tem algo a dizer? O homem hesitou. As mãos trêmulas entregavam o nervosismo. Eu achei que estava certo. Achou, mas não estava. O gerente do hotel, que ainda tentava salvar a reputação do estabelecimento, finalmente tomou coragem para falar. Delegada, nós queremos expressar o nosso mais profundo pedido de desculpas. Isso não representa os valores do nosso hotel. Júlia sorriu de canto. Não representa? Então me diga, o que vocês teriam feito se eu não fosse delegada? O gerente ficou sem resposta. Júlia olhou para os policiais mais uma vez. Eu poderia registrar uma denúncia contra vocês agora mesmo. O policial mais velho abriu a boca para protestar, mas Júlia ergueu a mão, interrompendo-o. Mas eu não vou fazer isso. Os dois pareciam aliviados, mas eles não tinham entendido ainda. Júlia deu um passo à frente. Eu não vou denunciar vocês, mas eu quero que vocês façam algo por mim. Os policiais se entreolharam, incertos. Quero que vocês lavrem um boletim de ocorrência aqui mesmo, contra esse homem. O homem que fez a denúncia arregalou os olhos. O quê? Júlia virou-se para ele, agora completamente no controle da situação. O senhor me denunciou sem nenhuma prova. Me acusou falsamente de estar onde não deveria e ainda tentou me expor publicamente. Isso tem nome: denunciação caluniosa. E é crime. O homem empalideceu. Eu não pensei que fosse assim, pois deveria ter pensado. Os policiais, ainda sem graça, concordaram em registrar a ocorrência ali mesmo. O silêncio ao redor da piscina era ensurdecedor. Agora, os papéis haviam se invertido. Júlia não era mais a mulher que tentaram humilhar. Ela era a mulher que fez justiça. E ninguém ali jamais esqueceria isso. O homem que fez a denúncia estava visivelmente abalado. A mesma certeza que ele teve ao chamar a polícia agora se transformava em desespero. O que antes parecia um ato de cidadania para ele, agora se tornava um grande problema. Ele olhou para os policiais como se esperasse que eles fizessem algo para ajudá-lo. Mas dessa vez, ninguém poderia salvá-lo. Júlia cruzou os braços e continuou firme. O senhor fez uma denúncia sem provas, constrangeu uma pessoa inocente e mobilizou a polícia por puro preconceito. Isso não pode ficar impune. O homem balançou a cabeça tentando argumentar. Mas eu não tive intenção. Não teve intenção? Então, quer dizer que só porque você acha que alguém não pertence a um lugar, essa pessoa deve ser retirada. Ele abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. Os outros hóspedes agora evitavam fazer contato visual com Júlia. Muitos estavam envergonhados, porque no fundo sabiam que tinham pensado a mesma coisa que aquele homem. Mas a diferença era que ele foi longe demais. Os policiais, sem outra opção, começaram a preencher o boletim de ocorrência ali mesmo. Júlia observava tudo, atenta.
Dessa vez, a justiça estava sendo feita diante dos olhos de todos. O gerente do hotel, que antes tentava acalmar a situação, agora parecia cada vez mais preocupado com a repercussão do caso. Ele se aproximou, engolindo seco. Delegada, eu posso oferecer um upgrade para a sua suíte, um jantar de cortesia. Queremos compensá-la pelo mal-entendido. Júlia respirou fundo e sorriu de canto. Eu não quero um jantar, nem um quarto maior. Eu quero respeito. O gerente abaixou a cabeça. Ele sabia que nenhuma oferta mudaria o que aconteceu ali. Júlia olhou ao redor mais uma vez. O silêncio ainda reinava. E então ela falou para todos ouvirem. Quantas vezes situações como essa acontecem e ninguém faz nada? Quantas vezes alguém é acusado, humilhado ou até preso apenas porque outra pessoa decidiu que ele não deveria estar ali? A pergunta ficou no ar. Os hóspedes que antes estavam confiantes em seus julgamentos agora pareciam pequenos. Os policiais finalizaram o boletim de ocorrência e entregaram uma cópia para o homem que fez a denúncia. O senhor será intimado para prestar esclarecimentos, informou o policial. E pode responder criminalmente por denúncia falsa. O homem abaixou a cabeça, murmurando isso é ridículo, quase inaudível. Mas ridículo mesmo era o que ele fez. E agora ele estava pagando por isso. Júlia pegou suas coisas, colocou os óculos escuros de volta e olhou uma última vez para a piscina antes de sair. Ela não precisou levantar a voz, não precisou de violência, só precisou da verdade. E com isso, ensinou uma lição que ninguém ali esqueceria. Júlia caminhou lentamente para longe da piscina, mas antes que pudesse sair, completamente, ouviu uma voz hesitante atrás dela. Delegada. Ela parou. Quando se virou, viu uma das mulheres que minutos antes havia sido uma das primeiras a cochichar sobre sua presença ali. Agora, sua expressão era completamente diferente. A mulher parecia constrangida, quase arrependida. Eu só queria dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Júlia cruzou os braços e a encarou. Você sente muito pelo que aconteceu? Ou porque foi obrigada a ver tudo isso se desenrolar? Na sua frente? A mulher ficou sem palavras. Júlia deu um passo à frente. Eu quero que você me diga, se eu não fosse delegada, o que teria acontecido comigo aqui hoje? A mulher desviou o olhar. E era exatamente disso que Júlia queria que todos se dessem conta. Se ela fosse apenas mais uma pessoa comum, se não tivesse um cargo de autoridade, o que teriam feito com ela? Teriam acreditado nela? Ou a teriam levado algemada sem, ao menos, ouvi-la? O silêncio da mulher foi resposta suficiente. Júlia respirou fundo e continuou seu caminho. Mas antes que pudesse sair completamente da área da piscina, o gerente do hotel a alcançou. Delegada, eu gostaria de discutir uma forma de reparar isso. Talvez possamos emitir uma nota de esclarecimento, reforçar nossas políticas de inclusão. Júlia se virou e encarou o gerente. Vocês só estão preocupados agora porque isso aconteceu com alguém que tem poder. O gerente engoliu. Seco. E se fosse uma funcionária do hotel, ou um turista negro que não tivesse como se defender? O gerente não soube o que responder. E era exatamente esse o ponto. A justiça só acontece para aqueles que têm voz. Mas quantas pessoas passam por isso todos os dias e não têm chance de se defender? Júlia olhou ao redor uma última vez. As pessoas que antes a analisavam com arrogância, agora evitavam encará-la. Não porque estavam com medo, mas porque estavam envergonhadas. A verdade estava ali, escancarada. A justiça havia sido feita. Mas Júlia sabia que essa batalha ainda era muito maior do que um caso isolado. Ela pegou sua cópia do boletim de ocorrência, ajeitou os óculos escuros no rosto e continuou seu caminho. Porque naquele dia ela não foi só uma delegada, ela foi um lembrete de que respeito não é um favor, é um direito. Júlia subiu para o seu quarto com passos firmes, mas o peso daquela situação ainda ecoava dentro dela.
Quantas pessoas já passaram pelo que ela passou, mas não tiveram a chance de se defender? Lá de cima, pela varanda do hotel, ela ainda conseguia ver a área da piscina. As pessoas tentavam voltar ao normal, retomando suas conversas, seus drinks, suas vidas de luxo. Mas agora, o clima não era mais o mesmo. Os olhares que antes eram cheios de julgamento e arrogância, agora carregavam algo diferente. Consciência. Eles sabiam que tinham errado. Eles sabiam que haviam sido cúmplices, ainda que em silêncio. O homem que fez a denúncia, agora formalmente acusado de denunciação caluniosa, tentava sair discretamente do local. Mas era tarde demais. Ele já não era mais o acusador naquela história. Ele era o culpado. E o hotel? Bom, a repercussão da situação foi rápida. Funcionários comentaram, hóspedes indignados compartilharam o que viram e em poucas horas a história de Júlia já corria entre grupos exclusivos e redes sociais. O hotel, que tentava ignorar o acontecido, foi forçado a emitir um pedido público de desculpas. O gerente entrou em contato com Júlia mais uma vez, pedindo que ela reconsiderasse sua decisão de levar o caso adiante. Mas a resposta dela foi simples. Vocês não pediram desculpas quando me acusaram. Agora, lidem com as consequências. E lidaram. A história de Júlia foi além do hotel. Virou notícia. Veículos de comunicação falaram sobre o caso. Ativistas denunciaram a prática comum de discriminação em espaços de luxo e a repercussão foi crescendo. O hotel viu sua reputação despencar. Perdeu clientes. Teve que reforçar suas políticas de diversidade e passou a ser mais cuidadoso com quem tentava agradar. E Júlia, ela, voltou para casa com a cabeça erguida, sabendo que fez o que precisava ser feito. Ela não queria vingança. Ela queria justiça. E conseguiu. Mas a pergunta que ficou no ar foi: e aqueles que não têm uma carteira funcional da polícia para se proteger? Quantos já foram humilhados, expulsos, presos ou até pior, sem ninguém para contar suas histórias? Essa reflexão ficou para os espectadores, porque, no fim das contas, o que aconteceu com Júlia não foi um caso isolado. E enquanto a sociedade continuar julgando pessoas pela cor da pele antes de ouvir suas histórias, novas Júlias continuarão surgindo. Agora me diga, o que você faria se estivesse no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que precisam ser contadas.